Questão 88 do Breve Catecismo de Westminster pergunta o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E a resposta é: são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. O texto, Mateus 28, verso 19. Indo, portanto, eu já falei isso para os irmãos, que esse ide não dá a conotação exata do grego. Ide dá uma ideia de que existe uma classe especial que deva ir, mas a ordem de Cristo Jesus é indo, e todos nós vamos em algum lugar. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda essa noite. Pedimos mais uma vez que Teu Santo Espírito possa nos auxiliar, iluminando a Tua Santa Palavra, me auxiliando a expô-la e gravando essa palavra, não só no meu coração, mas no coração de todas aquelas pessoas que ouvirem essa mensagem. Que essa palavra possa produzir frutos, Senhor, segundo a Tua santa vontade. Glorifica Teu nome, Senhor, em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, continuaremos hoje então desenvolvendo aquilo que Deus exige de nós, que nós vimos algumas questões atrás, para escaparmos da justa condenação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pela herança que nós recebemos da queda, a qual Adão condenou toda a humanidade. Nós já vimos que a primeira exigência de Deus era a obediência perfeita aos seus mandamentos, à sua lei, mas não conseguimos fazer, é impossível para o homem obedecer, e ainda que fosse possível, a lei não salvaria. Ela não foi feita para salvar ninguém, mas para nivelar todos por baixo, mostrando a glória de Deus. Vimos que o que Deus exige para escapar então da condenação merecida e justa pelos nossos pecados, pela nossa condição, é a fé em Jesus Cristo, o arrependimento para a vida. Vimos nas últimas 2 semanas o que isso significa exatamente, o que é essa fé em Jesus Cristo, o que é esse arrependimento para a vida. E hoje nós vamos ver a terceira exigência, o uso diligente, o uso zeloso de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então, em primeiro lugar, é bom entender por que a questão afirma o seguinte: especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Por que há essa conotação de especial nesses meios de graça? Isso se deve ao entendimento reformado e bíblico principalmente, que esses são os 3 meios exteriores principais. Eles não são os únicos, mas são os mais importantes, são os mais, dignos de apreciação e de obediência ao nosso Deus. Observe como, obedecendo essa ordem aqui de Cristo, nós encontramos em Atos, no capítulo 2, e se os irmãos quiserem ficar com o texto de Mateus ou o texto de Atos, tanto faz, porque eu vou fazer um paralelo entre os dois. Aliás, eu não precisava ter ido para lá. Volta para Mateus. Atos 2, 41. Atos 2, 41 diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra, o que significa isso? São aqueles que ouviram Pedro pregando, são aqueles que ouviram Pedro fazendo aquilo que Cristo ordenou aqui, indo fazer discípulos de todas as nações.
Eles foram batizados lá em Atos 2,41, e Cristo ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Note a continuação, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. E aí Cristo tinha dado a ordem seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então os apóstolos ensinavam aquilo que Cristo havia ordenado, e é isso que nós devemos ensinar. E continua o texto lá de Atos: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E aí nós encontramos aqui: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A partir da comunhão, a partir do ato de cear, através da obediência aos mandamentos, através da comunhão pela oração, Cristo estaria com eles até a consumação do século. Estes meios de graça, eles são chamados de exteriores para diferenciar dos meios internos. São aqueles meios que nós já estudamos, que são operados pelo Espírito Santo de Deus, que são as duas primeiras exigências: a fé e o arrependimento. Nós vemos que o homem morto em delito e pecado, ele não pode crer. É necessário que ele seja regenerado, e ele não pode se auto-regenerar. Então o Espírito Santo de Deus o regenera. O mesmo Espírito Santo de Deus trabalha nesse homem regenerado, por ter sido regenerado, o dom da fé. E esse mesmo Espírito Santo de Deus concede então o arrependimento. Assim como aquilo que Deus exige foi dividido em 3 questões, né? Esses 3 meios de graça, os principais, eles vão ser expostos de maneira separada. Então hoje eu vou dar apenas um panorama geral sobre eles, e depois nas próximas exposições nós vamos ver a respeito especificamente da palavra, depois vamos ver especificamente a respeito dos sacramentos, o batismo e a ceia, e por fim vamos ver a respeito da oração, quando o breve catecismo caminha para a reta final com a exposição da oração do Senhor. O primeiro meio então é a palavra de Deus. Irmãos, nós devemos entender o seguinte: a Bíblia ela não é um amuleto. A Bíblia fechada, ela é apenas mais uma obra literária. A nossa geração, ela tem desonrado a Deus. A nossa geração tem desonrado o sangue dos mártires ao longo da história da igreja. Ela tem desonrado a própria reforma protestante. Por que eu digo isso? Porque um dos pilares da reforma era moldar o culto e a prática cristã e a vida cristã por somente aquilo que as Escrituras nos ensinam, o sola Escritura. Agora, como é que nós vamos conhecer isso se não a lemos? Uma outra questão muito importante da reforma protestante foi o colocar a Bíblia na mão do povo. E a nossa geração é a geração que mais possui Bíblias na história. Nós possuímos tantas e tantas versões de Bíblias que muitas vezes preferimos carregar somente ela no celular. Deixamos as nossas pilhas de Bíblias na estante, muitas amareladas, muitas cheias de pó, e não lemos. E não adianta absolutamente nada você ter uma Bíblia fechada, ou você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, ou algo que valha. Não adianta absolutamente nada. As Escrituras são a palavra de Deus. Elas não contêm, elas são, na sua integridade, de capa a capa das Escrituras. Nela, nós encontramos a verdade. E quando vamos responder o que é a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu claramente: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo que é a verdade, e é o Filho de Deus que veio nos libertar das trevas, sendo a verdade. E conhecereis a verdade e sereis livres.
Notem que um pouco antes da Reforma, lá em 1229, a igreja, e eu sempre digo para os irmãos que até o período da Reforma nós não podemos dizer a igreja católica, porque era só uma igreja, mas a igreja ela proibiu a leitura da Bíblia, em 1229. Notem que trevas que a igreja se meteu. Notem o seguinte, não é à toa que Lutero chamou a igreja a qual ele foi excomungado de Babilônia, e até escreveu um livro, né, da libertação do cativeiro babilônico, essa saída da Babilônia. Padres fizeram leis e mais leis das mais absurdas, modificando a ceia do Senhor, proibindo primeiro o vinho, depois dizendo que o pão e o vinho estavam só na hóstia, uma série de coisas. Mas eu acho que o terrível, o golpe de misericórdia é esse, com a proibição das Escrituras. Os mais antigos devem lembrar que ouviram seus avós dizendo que o livro preto é o livro que deixa doido. Eu conheci uma senhora que foi uma das pessoas muito importantes, uma das pessoas importantes, melhor falando, na minha conversão. E ela estudou no colégio de freira, e ela contava que havia uma Bíblia num balcão, tipo uma cristaleira assim, de vidro num corredor, uma Bíblia toda dourada, capa bonita, mas ninguém podia tocar, ninguém lia, ninguém conhecia, ninguém sabia. E um dia ela, bem inocente, foi lá, abriu, pegou e começou a ler. E aí ela levou uma baita de uma bronca da Madre Superiora. Eu lembro que meus avós, principalmente meu avô, conversava com um amigo dele. Meu avô era católico, um amigo dele era luterano, e falavam sobre o livro de Apocalipse, que era um livro que deixava a pessoa doida, não devia ler, né? E a Bíblia como um todo era um livro que não se lia. Isso é terrível, irmãos. Vocês têm que lembrar outra coisa, não é só a proibição das Escrituras em 1229. Você tem que lembrar que todo o culto, a forma de culto que se chama missa, que não é um culto, mas é a forma que eles praticavam, essa forma de culto, ela era toda em latim, de tal maneira que o povo assistia um espetáculo teatral, a qual o sacerdote mesmo ficava de costas para o povo, e do jeito que entrava, saía. Isso vai ser muito importante quando nós falarmos aqui a respeito dos sacramentos, porque o sacramento tinha um poder inerente nele mesmo, e era isso que dava alguma forma. A própria missa, o conceito da missa é de um sacrifício de Cristo constantemente, de tal maneira que em toda a missa Cristo é sacrificado, e toda a missa é um ato salvífico. Então você participa da missa e é salvo, e você não participando, você vai deixando de ser salvo. Isso pode parecer meio estranho, mas não é estranho quando nós lembramos vários pastores condenando os irmãos por faltarem um ou outro culto, de que estão perdendo a salvação ou algo semelhante a isso. Isso é um ranço do catolicismo, isso não é evangelho. Obviamente que a pessoa que falta constantemente aos cultos, ela está com o coração em outro lugar, o tesouro está em outro lugar. Uma pessoa que falta constantemente ao sacramento da ceia, ela obviamente não está honrando o Senhor Jesus Cristo. Agora, de uma falta de culto, como eu já presenciei várias vezes, pastores dizem, eu queria que Cristo voltasse hoje. Eu já disse isso para os irmãos, por que você queria que Cristo voltasse hoje? Você quer que poucas pessoas sejam salvas, é isso? Você quer que seja pelo mérito de estar presente numa cerimônia? É isso? Esse é o evangelho que você tem para apresentar, meu amigo? Me desculpa, mas isso é catolicismo romano. Então a missa era em latim, e não havia Bíblia. Que terrível! Agora, se nós pegássemos, e eu vou jogar um número para o alto, talvez eu seja meio moranguinho, meio modesto, meio querido nesse número, mas se nós pegássemos 80% da igreja hoje que se diz protestante, que se diz evangélica, e aplicasse essa mesma ordenança,
Vocês estão proibidos de ler a Bíblia. É capaz de ter um glória a Deus ali no meio. Vocês estão proibidos de ler a Bíblia. E os cultos agora vão ser todos em línguas estranhas. Então a gente não vai... Eles não iam sentir absolutamente falta de nada. Porque eles conhecem tanto da palavra de Deus quanto conhecem de mecânica quântica. Isso é terrível. Mas estão cheios de Jesus na boca. Em nome de Jesus, misericórdia a Jesus. Você vai para o inferno porque não gosta de Jesus, porque eu gosto de Jesus. Isso é terrível. A reforma protestante é que colocou a Bíblia na mão do povo. E não só na mão do povo, mas traduzida no vernáculo de cada nação. E muitos homens morreram por causa disso, para que isso fosse possibilitado. Muitos foram feitos mártires por causa disso. As Escrituras na nossa mão, elas vêm carregadas não somente do sangue de Cristo que morreu por nós, mas do sangue de muita gente melhor que nós, que deu sangue para nós termos ela nas nossas mãos. Nós pisamos nos túmulos desses homens, assim como os fariseus pisavam nos sepulcros caiados dos profetas aos quais os seus pais mataram. Nós falamos muito dos grandes homens de Deus, mas o que adianta falar muito deles se a obra principal que eles nos deixaram, que é a Escritura na nossa mão, a gente não dá valor? A gente não só desonra a Deus, como a gente desonra esses homens. Só honramos a Deus e honramos o resultado da reforma protestante quando nós abrirmos e estudarmos zelosamente as Escrituras. A finalidade das Escrituras não é ser um livro, uma caixinha de bênção, aquela que você só lê, Bíblia de promessa, sabe? Que vem com as promessinhas escritas em azul, né? Por que eu sei? Porque eu já peguei uma dessa. Palavras de Jesus em vermelho. Tudo é palavra de Deus, meu amigo. A palavra de Jesus tem mais peso do que qualquer outro verso. Lembra que a gente leu aqui a respeito de Salmo 115, da idolatria? Observe como é fácil nós sermos idólatras. Isso aqui é genealogia. Isso aqui é Jesus falando, é mais importante. Tudo aqui é palavra de Deus. A finalidade nessa caixinha de bênção, uma caixinha de promessa. Eu já disse, Cristo Jesus deixou uma promessa: no mundo tereis aflições. Mas esse verso especificamente não está em azul nas Bíblias de promessa. E é estranho porque é uma promessa, né? Talvez seja um erro, passou desapercebido. Mas a grande realidade é que a Bíblia tem uma mensagem para nós, de capa a capa, inteira, integral. A finalidade dela é primeiramente revelar-nos Deus, revelar-nos a sua criação perfeita, revelar-nos as suas obras. E a principal obra de Deus é a salvação do homem, que foi criado por Ele, puro, mas caiu em delitos e pecados, morreu em Adão e precisa ser salvo. Ela revela a criação e a consumação de todas as coisas. E a criação e a consumação andam juntos, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia não é um livro que você começa capítulo 1 e você vai ler o final da história simplesmente. Criação e consumação andam juntos, porque todas as coisas caminham conforme a vontade de Deus, conforme seus decretos eternos. Suas doutrinas, elas podem ser compreendidas pelas pessoas mais simples. Isso é muito interessante. Você não precisa de um doutorado para entender as suas doutrinas. Você precisa ler. Agora, as pessoas mais capacitadas não podem exaurir todo o conteúdo das Escrituras. Não adianta você ser pós-doutorado, você não vai esgotar a Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós encontramos doutores, que são doutores nas Escrituras, mas que não têm conhecimento nenhum de Cristo Jesus. Muitos afirmam não compreendê-la, mas isso se dá primeiramente pela ausência da iluminação do Espírito Santo.
a palavra para esses é loucura. A palavra para esses é um amontoado de escrito de homens. E não adianta você tentar provar com alguma prova técnica que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um artigo de fé. Agora, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus iluminando, são testificados quando leem, quando abrem, que eles não estão lendo simplesmente um livro, mas é o próprio Deus falando com eles. E quando você não entende, porque você não possui esse dom do Espírito Santo, esse dom para todos, isso é dado para todos, aí você afirma que não entende, mas esse não entende na realidade é porque você não aceita, porque você não pode aceitar. Lembra que Paulo falou em Romanos, o homem natural, ele não pode se inclinar para as coisas do Espírito. Não há nada, entendam isso, que nós precisamos saber sobre nós ou sobre Deus, que a Bíblia não nos ensina. Por isso aquelas pessoas que vão atrás de profetada, vão atrás dos gurus gospel, né? Eles estão numa roubada gigantesca. Não tem temor nenhum de dizer o seguinte: há de se comparar essas pessoas com aqueles que procuravam os feiticeiros no Antigo Testamento. E se nós não tivéssemos uma nova dispensação, ia faltar pedra. Mas não há nada sobre nós ou sobre Deus que nós precisemos procurar em outro lugar. Calvino nos ensina que quando nós passamos a conhecer a Deus através das Escrituras, é que nós começamos de fato a nos conhecer. Por isso que o breve catecismo é tão glorioso na sua primeira questão, respondendo a pergunta que mais atormenta as pessoas: por que eu estou aqui? Qual é o fim do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele plena e eternamente. Mas também as Escrituras não ensinam absolutamente nada que nós possamos desprezar. Ah, isso não interessa, isso não vem ao caso, isso passou. Tudo que está aqui é necessário para nós. Não há nada que nós precisemos saber que não está incluso nesses livros. Mas não há nada nesses livros que nós possamos desprezar como se nós não precisássemos saber. O segundo meio de graça é a oração. Vejam que interessante, a oração ela é uma dádiva, é um dom de Deus, é algo maravilhoso, é algo que nós não compreendemos, por isso que nós somos tão fracos em oração. Ela é uma bênção, é um dos meios de graça, mas que devido à nossa dureza de coração é exigido. Você já parou para pensar por que as Escrituras ordenam com tanta veemência que nós oremos em todo o tempo? É porque nós não oramos em todo o tempo. Nós desprezamos. Assim como os sacramentos e a pregação e a leitura da palavra, a oração é uma ordem do Senhor, uma ordenança de Deus a nós. Nós gostaríamos de falar, com certeza, com aquelas pessoas que nós admiramos. Seja um pastor conhecido, um teólogo conhecido, um jogador de futebol conhecido, um artista da televisão, se bem que os artistas da televisão estão cada vez mais mostrando quem eles verdadeiramente são. E agora, uma pequena digressão, veja, eu não sou contra a televisão, mesmo que eu não sou hipócrita. Eu tenho uma bela de uma televisão em casa e assisto bastante coisa. Agora, o que me cansa, que me embrulha o estômago é que desde que eu sou convertido, as pessoas dizem: nós vamos mais assistir determinado canal de televisão, não vamos mais assistir determinado programa, e vai ano e vem ano, e este mantra continua, e a audiência continua. Nem que seja substituído por uma novela gospel de um outro canal. Um outro canal que é um bispo apoiador do PT, tão corrupto quanto a família Marinho, com histórias bíblicas tão deturpadas quanto o evangelho que é pregado na maioria dos lugares que se chamam igreja. Ah, mas eu estou vendo, aqui é tão bom. É o afã de matar tempo na televisão vendo algum romance. Eu sei que está passando uma novela agora, O Rico e o Lázaro, né? Algo assim.
Entenda o seguinte, é uma história que você lê em 30 segundos nas Escrituras. Como é que você faz uma novela de uma história de 30 segundos? Enchendo linguiça. Só que você está mexendo com as coisas de Deus. E você está enchendo linguiça onde Deus selou a palavra. E aí não adianta falar assim, eu não vou assistir o filme A Cabana porque ele é herege, a visão da trindade dele é errado. Mas eu estou aprendendo muito sobre os 10 mandamentos, vendo um determinado canal de televisão. Não, vá lá no YouTube, veja as ministrações dos 10 mandamentos, são mais ou menos 38 ministrações. Dá para aprender bastante lá sobre os 10 mandamentos. Você não vai ver isso na novela. Então, jogador de futebol, teólogo, pastor, artista de televisão, artista de cinema, alguém que você admira, você gostaria de falar com essa pessoa? Com certeza. Você gostaria de estar perto dela e fazer algumas perguntas né? Ou você não tem esse desejo? Só que nós encontramos uma dificuldade extrema para fazer essas perguntas para o nosso Deus, para falar das coisas que nos afligem para o nosso Deus, a tal ponto que a oração tem que ser mandada. É irônico e é triste. A gente ri de nervoso de uma frase dessa, mas é triste. É para ver o estado da nossa depravação total. Nós encontramos dificuldades para falar com o Senhor, das mais variadas. Não encontramos tempo. Não sei como orar. Os discípulos também não sabiam e o Senhor Jesus Cristo ensinou. Muitos entendem a oração apenas como petição e até fazem as suas orações. Acordam de manhã e fazem umas 3, 4 petições. Antes do almoço fazem mais umas 4, 5 petições. Durante o dia, quando tem algum problema, fazem mais umas petições. E no final do dia tem mais uma ou 2 petições. A impressão que dá é que você está escrevendo uma carta para o Papai Noel ou algo semelhante. Que você está escrevendo algumas demandas. Você é um rebelde preso num mundo feito por Deus e você escreve as demandas para Ele, senão você vai se rebelar. Porque se você não for atendido nessas demandas, você vai queimar colchão e vai desobedecer a Deus, vai parar de ir na igreja ou alguma coisa assim. Essa é a impressão que dá. Nós só temos demandas para apresentar a Deus. Mas adoração e ação de graças são as características principais. E no modelo que Cristo Jesus ensinou, a adoração e ação de graças ocupam a maior parte da oração. Por que nós somos assim? Que Deus tenha misericórdia de nós. Meça as suas orações para ver quanto que você pede, quanto que você agradece, quanto que você glorifica. Glorifica porque Deus merece ser glorificado, não porque Ele te deu alguma coisa, mas porque Ele merece. Depois, o louva, porque Ele te deu mais do que você poderia desejar. E não tem mal nenhum, você pode pedir. Mas entenda que há uma ordem, há uma prioridade nas coisas de Deus. Do pouco que se ora, quase nada é oração. Se você for numa vigília, e uma vigília de verdade que virá uma noite, e uma vigília de verdade onde as pessoas estão orando e não estão cantando e uivando e dançando, mas que estão de fato orando, se você conseguisse ouvir cada um orando, você ia concordar comigo que bem pouco daquilo é oração. As pessoas estão lá oferecendo um sacrifício de nada para ninguém. É dura essa palavra. Nós devemos entender algumas coisas a respeito da oração. Nós vamos nos aprofundar nisso quando for a hora. Mas a oração, ela não modifica a vontade de Deus. Quando você está orando para Deus mudar de ideia, você já está caminhando num caminho tenebroso. Ela não altera os desígnios de Deus, não altera os acontecimentos que foram por Ele determinados. E mesmo assim nós devemos orar.
Mas aí você pode perguntar ainda para mim, mas se é assim, se não vai mudar os desígnios de Deus, se não vai mudar a Deus, se não vai mudar as coisas que Ele determinou, obviamente se Ele determinou não vai mudar, por que orar então, Alberto? Primeiro, porque Deus mandou. Já é motivo mais do que suficiente. Poderíamos acabar aqui por outro ponto. Lembra que eu sempre faço aquela ilustração de empurrar a pedra, que Deus manda um homem empurrar a pedra, e ele vai lá e empurra a pedra. E ele se gasta um dia inteiro empurrando a pedra, e a pedra não mexe de lugar, ele senta, indignado, e Deus pergunta para ele por que ele parou de empurrar, e ele responde todo altivo, porque a pedra não se moveu. Mas eu não disse que a pedra ia se mover, eu mandei você empurrar a pedra. Eu não estou aqui querendo dizer que a oração não vai ter fruto nenhum, que é só você fazer e obedecer. Mas o primeiro princípio devia ser esse. Vós sois meus amigos se fazeis aquilo que vos mando. E Ele nos mandou orar. Logo, nós devemos orar. Paulo nos instrui da seguinte maneira: orai sem cessar. Eu já compartilhei com os irmãos a respeito daquela menina puritana, como ela fazia para orar sem cessar. Conforme as suas atividades, ela ia orando e ia fazendo aquilo com relação a ela. Eu não quero dar spoiler, eu vou falar sobre isso quando nós estivermos expondo ali. Mas ela estava lavando alguma coisa e dizia: Senhor, me purifica e me lava com teu sangue. Ela estava arrumando alguma coisa: Senhor, arruma meus caminhos, meus pensamentos conforme a tua vontade, e assim por diante. Então, primeiro, porque Deus ordenou, ponto. Segundo, porque nos fortalece. Orar nos causa confiança, nos dá força. Cristo Jesus disse aos seus discípulos no momento mais terrível da sua vida: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Dificilmente uma pessoa cai em tentação se ela estiver orando. Eu diria que é impossível, mas talvez alguma oração meio errada ainda, algum não entendimento. Eu já falei até para os irmãos que muitos pecados seriam evitados se, quando as tentações começassem a surgir, quando o nosso coração pecaminoso e as concupiscências da nossa carne começassem a aflorar, nós dobrássemos os joelhos imediatamente. O pecado não consegue passar por isso, mas geralmente nós deixamos a oração de lado, vamos pecar para orar depois, arrependidos por aquilo que fizemos. Deus é muito misericordioso. Terceiro, porque nos coloca em contato com Deus triuno. No momento da oração, outra doutrina caríssima à reforma protestante, o Deus triuno. A oração nos coloca em contato com a Trindade. O Espírito Santo, ele nos auxilia na oração, ele nos auxilia a orar, nem que seja com gemidos inexprimíveis. E veja, isso não é uivar. Em segundo lugar, ele efetua em nós o querer e o realizar. Então, na oração, o Espírito Santo está trabalhando conosco, mas nós dirigimos as nossas orações como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E a quem que Ele ensinou que nós deveríamos orar? Ao Pai. E o que mais Ele ensinou? Para orar em seu nome. Então, quando você ora, e quando você ora de verdade, você está trabalhando com Deus na sua integridade. Você está trabalhando com as três pessoas da Trindade. Você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, oferecendo uma oração a Deus por intermédio de Cristo Jesus, pela mediação de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, as nossas orações são podres, como nós somos podres. Nós pecamos até mesmo quando estamos orando. Lutero diz que nós pecamos até mesmo quando estamos chorando arrependido. Mas por que a nossa oração é aceita? Porque ela não é em nosso nome. O nosso culto só é aceito por causa da mediação de Cristo Jesus e da sua perfeição e da sua justiça perfeita, aplicada, imputada a nós. Nós oramos através do Filho,
pela sua mediação. Oramos em seu nome, pedindo orar em seu nome. Eu já falei para os irmãos, não é você pedir tudo aquilo que você gostaria e no final dizer, em nome de Jesus. Não, é pedir aquilo que Ele pediria, na certeza que o Pai sempre o ouve. Quantas vezes nós oramos de verdade, pedindo aquilo que Cristo pediria? Quarto lugar, por que orar? Porque nos faz em tudo dependentes e em tudo gratos pelo cuidado, amor e misericórdia de Deus. Quando você está em constante espírito de oração, você não tem espaço para vanglória. Vanglória é uma glória vã, é você gloriar a si mesmo. Quando você está em estado de oração constante, tudo que você vai fazer, você está pedindo a graça e a misericórdia de Deus, a direção de Deus, a força de Deus. E tudo que você vai conseguindo realizar, você já está agradecendo a Deus. Não há espaço para você. E tudo que vai doendo, pesando, você está com confiança de que Deus está ali com você naquele momento, te amparando, por mais duro que seja o momento. Ou vocês acham que Deus, nosso Pai, não estava com Cristo Jesus lá no Getsemane, enquanto suor de sangue e lágrimas escorriam pela sua face? Ele estava lá. Se Ele estava lá, Ele está com você nos seus problemas e nas suas dificuldades. E creia em mim, os seus problemas e as suas dificuldades não são nada comparados com o que Cristo Jesus passou. Nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos orar ao acordar. Deveria ser a primeira pessoa que nós falássemos de manhã. Primeiro com Deus, a última com Deus. Não deveríamos dormir antes de falar com Ele. Devemos orar durante o dia. Nós não devemos esquecer que estamos 24 horas diante de Deus. Nós não precisamos entrar em Sua presença. Não precisamos vir ao templo, mesmo porque o templo foi derrubado, restou só uma parede. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas nós devemos orar não só em casa, no particular, como Cristo ensinou, fechando a porta, sem algazarra, mas nós devemos orar também no culto público. E o culto público também tem ordenanças para oração. Veja, a oração no culto público, eu postei esses dias uma instrução no Facebook sobre um livro histórico a respeito de oração, da igreja, aliás, mais um capítulo sobre oração. A oração no culto público deve ser cada um na sua vez. Não se sai tudo orando igual um doido. A ordem e decência. Vejam que o próprio Paulo, quando está instruindo a respeito da glossolalia, ele diz, olha, no máximo 1 ou 2, 3, para que as pessoas possam compreender. Senão, como é que elas vão dizer o amém? Se está todo mundo orando, quem é que está concordando com quem? No final diz amém, mas você não sabe que a pessoa do lado estava balbuciando junto com quem estava orando. Tem uma oração, se propõe a orar junto. Ora um, depois ora o outro, e todos ouvem. A oração deve ter ordem e decência no culto público. O terceiro, a gente vai falar mais sobre oração quando chegar a hora. O terceiro meio exterior principal são os sacramentos. Sacramento é um termo talvez meio complicado. Eu tenho falado constantemente em sacramentos. A gente faz sempre uma leitura do Catecismo Maior, catecismo, antes da ceia, com as instruções sobre o sacramento, né? E lá fala observar com devida diligência os atos sacramentais. E esses termos podem espantar. Eu lembro que quando a gente começou a expor o breve catecismo de Westminster, algumas pessoas ficaram meio em dúvida, mas catecismo não é coisa de católico? E a gente perde os termos hoje em dia, eu tenho falado isso constantemente para os irmãos, eles têm perdido o sentido, os termos têm sido esvaziados, e os termos têm passado por uma novilíngua muitas vezes, ou têm sido apropriados indevidamente por determinados grupos, né? De tal maneira que algumas palavras caracterizam algum grupo. Isso não deveria ser assim, principalmente no sentido de catecismo. Catecismo o que é? É um conjunto de doutrinas
da comunidade para ser estudado. Isso não é só da catequese católica, né? É uma palavra muito mais ampla. Da mesma forma, sacramento. O sacramento dá aquela ideia de catolicismo romano, mas não pertence ao catolicismo romano. Na verdade, sacramento não consta nem nas Escrituras. Sacramento vem do termo latim sacramentum, e é um termo tão complicado que eu encontrei vários teólogos dando várias origens para esse termo. Uns dizem que é um juramento, ou algo sagrado, né? Um sacramento, algo sagrado. Outros juntam esse juramento com algo sagrado, sendo um juramento sagrado. Há também um significado de um juramento de obediência, com uma conotação militar. Então, quando havia-se formações de ordens militares, havia um juramento que era esse sacramento. Havia também a questão de um depósito como uma garantia em algum negócio. Assim como o Espírito Santo é um penhor, né, uma garantia para nós, esse sacramento era algo que sacramentava a negociação entre eles, era um depósito antecipado. Havia ainda mais uma questão que era uma garantia num litígio judicial num tribunal. Então essa garantia de sacramento seria o valor que era depositado para ser dado a quem vencesse o litígio. São muitas coisas, mas como eu disse, é uma palavra que não está nas Escrituras. E nós vamos ficar com a definição do breve catecismo novamente. A questão 92 define sacramento como, prestem atenção, uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Depois dê uma olhadinha com calma na pergunta 92 do breve catecismo. Então, uma ordenança instituída por Cristo. Só com isso, só dessa forma, já há uma diferença entre a nossa visão de sacramento e a visão do catolicismo romano. O catolicismo romano entende que existem 7 sacramentos. Nós entendemos que existem apenas 2 sacramentos, 2 instituições de Cristo Jesus, as quais só houveram uma modificação, porque eram 2 sacramentos do Antigo Testamento, aos quais o batismo e a ceia. Os reformados creem ainda que quanto às coisas espirituais representados nesses sacramentos, eles são em substância exatamente iguais, na substância, no que eles representam, no Antigo e no Novo Testamento. O batismo é como um rito de iniciação, assim como a circuncisão era um rito de iniciação para a entrada na aliança, para entrar no povo de Deus. E a ceia, um rito de constância, um rito de permanência, onde é anunciado, relembrado, aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. E também é onde nos alimentamos espiritualmente, participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus, sendo fortalecidos, comendo da árvore da vida, comendo do pão que desceu do céu, comendo do maná que vem nos sustentar. A ceia, ela remete à Páscoa judaica, onde eles comiam um cordeiro que era morto pelos seus pecados, e pelo seu sangue, relembrando o que aconteceu no Egito, nos umbrais das portas, ele desviou, ou literalmente passou por cima, é o significado de Páscoa, né? Cobriu aquele povo da ira de Deus. Uma diferença crucial entre os sacramentos, do que nós entendemos e do que o catolicismo romano entende, a respeito de como esses meios de graça eles nos atingem, como eles têm o seu efeito. Lembram que eu falei da missa e que eu ia chegar lá porque eu falei da missa em latim, então você vinha para um teatro, alguma coisa tinha que acontecer. A igreja romana, ela afirma que os ritos têm um poder de conferir a graça. Então os ritos sacramentais, eles conferem graça.
Ou seja, os meios operam por si. É o que se chama em latim ex opere operato. Eles agem por conta própria, independente da fé do beneficiado. Então, o batizado, independente da fé, e aí você já pode pegar uma pedra na mão porque nós somos pedobatistas, mas independente da fé, tanto de quem vai ser batizado como dos pais, independente da fé de qualquer um, a partir do momento que ele foi batizado, no catolicismo romano, o pecado original dessa criança foi limpo. E ela não entra mais no limbo. É bastante mitológico, mas deixa. Da mesma forma, a comunhão, as pessoas comem literalmente o corpo e o sangue de Cristo, participam da comunhão, independente de fé ou qualquer outra coisa, tanto que o elemento para eles se transforma mesmo, né? E assim com todos os demais meios de fé. Ex opere operato, pela obra operado. Então, o meio de graça, ele confere graça. Os reformados afirmam que os ritos, eles têm um propósito de transmitir a graça. E há uma diferença colossal entre conferir e transmitir. Eles transmitem a graça mediante o poder do Espírito Santo nos eleitos, que já lhes regenerou, já lhes deu fé, já lhes deu arrependimento. Ou seja, é um ex opere operantes. Depende da fé do fiel. Mas a fé do fiel é um dom de Deus, operado pelo Espírito Santo. Então notem que os sacramentos, eles têm eficácia nos eleitos para a salvação, por causa da ação da Trindade novamente. O Espírito Santo que deu a fé, que deu arrependimento, e pela comunicação e mediação de Cristo Jesus. Quem comunica esses benefícios é Cristo, que comprou com a sua obra para os eleitos. E comprou esses benefícios para que nós gozássemos deles, tanto aqui como eternamente. Veja, os meios interiores, eles são obras operadas pelo Espírito Santo, nós já falamos isso, arrependimento e fé. Já o benefício dos sacramentos são comunicados aos crentes pela mediação de Cristo, que trabalha por meio das ordenanças. Quando é oferecido o corpo de Cristo, é de fato oferecido o corpo de Cristo, não se transforma ali em corpo de Cristo. Esses benefícios são chamados de ordenanças porque foi o próprio Cristo, o cabeça da igreja, que instituiu eles em sua palavra. Portanto, somente recebe a comunicação de graça das bênçãos da redenção aqueles que foram, notem, ou serão regenerados, aqueles que foram desde antes da fundação do mundo escolhidos. Por isso que nós batizamos as crianças. Não apenas os que já receberam o dom da fé e do arrependimento, mas aqueles que serão salvos, aqueles que serão livrados do poder do pecado, que têm ou que receberão a nova vida, a regeneração através do Espírito Santo. Tanto os predestinados, que já foram chamados, que já foram justificados, que serão enfim glorificados, como aqueles que são predestinados, mas ainda não foram chamados. A melhor maneira de fazer uso desses meios de graça, vamos dar uma observada nisso, para ir então encerrar hoje. Primeiro, o uso, melhor maneira de fazer o uso, entender a importância. Nós temos que entender a importância, são ordenanças de Deus, para nosso benefício. O mais complicado é isso, não são simplesmente ordenanças, porque Deus quis que fosse assim e pronto, e eu não tenho que explicar nada para ninguém, porque eu sou Deus e... Não, são para nosso benefício. Não são caprichos de um Deus, mas são bênçãos de um Deus misericordioso. Então nós devemos entender a importância e de fato usar esses meios de graça. Os sacramentos não são apenas um símbolo, eles não são apenas uma peça teatral, mas eles são de fato algo
ordenado por Deus e que transmite algo. A oração não é apenas algo obrigatório, ela é uma bênção. Ela deveria ser o nosso fôlego. A palavra de Deus, quando lida e pregada, é Deus falando. Por isso que eu sou tão chato com pregação. Porque você, quando está lendo a palavra de Deus, como nós lemos na liturgia, e muitas pessoas são capazes de desprezar o momento de uma leitura bíblica, de uma liturgia. E veja, a importância da liturgia, das leituras bíblicas, é até maior do que a própria pregação. Porque lá é só Deus falando. Na pregação, quando é bíblica, é Deus falando. Quando não é o homem falando. Por isso que eu sempre incentivo os irmãos: vão às Escrituras. Observem pelas Escrituras tudo que vocês ouvem de um púlpito. Se conferir, glória a Deus, Deus estava falando. Se não conferir, rejeita. E rejeita inclusive a mim. Agora, olhar nas Escrituras não é simplesmente assim: ele citou tal texto e tal texto. Você, de fato, tal texto ele citou. Você pode citar um monte de texto para falar um monte de bobagem. Conferir nas Escrituras é ver o contexto que o texto foi escrito. É conferir se aquele texto fora de contexto não contradiz dezenas de outros textos. É ver se de fato aquele homem falou como Deus estava falando, na integridade. Os meios de graça dependem da fé, mas eles dependem principalmente de Deus, que dá a fé e que comunica as bênçãos por esses meios. Você não extrai ele simplesmente por fé. Você extrai algo dos meios de graça porque Deus quer comunicar e Ele de fato comunica. Em segundo lugar, devemos também preparar-nos para usar esses meios de graça. Tudo deve ser permeado de oração e expectativa de fé. Eu não sei os irmãos, se os irmãos fazem isso, mas quando nós viemos ao culto, nós devemos ter expectativas do que Deus vai falar. As expectativas não devem ser de curar a nossa dor de cabeça, a nossa dor de coluna, nosso problema financeiro, mas deve ser o que Deus vai falar hoje. O que Deus tem para mim hoje. Nós devemos ter expectativas quando vamos orar. Não que sejamos ouvidos e tudo aconteça conforme a nossa vontade. John Stott ou C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que era uma bênção que as orações dele não tivessem sido todas ouvidas por Deus, porque ele tinha pedido muitas bobagens. Eu creio que você pode concordar com isso. Mas nós devemos ter expectativas quando vamos orar. Afinal de contas, vamos falar com o Criador dos céus e da terra. Nós devemos ter expectativas quando vamos participar da ceia. Nós devemos preparar-nos para isso. As pessoas querem acordar de manhã no domingo, depois de uma noitada de dormir tarde, e vir sonolento, com pressa para o culto. Não espere receber muita coisa de Deus. Da mesma forma, se o culto for à noite, como é no caso nas quartas-feiras, ou quem tem os cultos domingo à noite, você fica lá vendo Domingão do Faustão, ou Domingo Legal, ou qualquer coisa assim. Eu não sei se do Faustão eu sei que ainda tem, mas não sei se Domingo Legal ainda tem. Fica vendo essas coisas, fica vendo futebol, sai de casa meio que... porque pode acontecer um gol antes de você sair de casa, e aí vem correndo, chega na igreja, e aí no final você reclama: puxa, o culto hoje foi tão sem sabor. Meu amigo, você não veio com expectativa de um culto, você veio porque alguma coisa te obrigou a vir, e tenha certeza, você não recebeu nada. Paulo nos diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Nós devemos usar os meios de graça, nos preparando para eles e tendo expectativas para eles. Deixa-me listar 3 breves aplicações.
Nós devemos usar os meios de graça, usando-os. Eles estão disponíveis para nós usarmos. E mais do que estar disponíveis, eles foram ordenados por Deus. Então, o primeiro, a palavra. Nós devemos sempre estudá-la. Nós devemos ler e reler a palavra de Deus. Quando você acabou de ler, olha como eu estou sendo um homem de fé, quando você acabou de ler as suas escrituras, já que você tem várias, pegue uma outra versão, uma que você não está acostumado, vá ler de novo. Os irmãos têm visto que várias vezes eu pego algum texto para expor, e às vezes os irmãos dizem, puxa, mas como é que você retirou isso desse texto? Ou eu mesmo afirmo, notem, nós passamos por esse texto e não notamos isso. Por quê? Porque você lê como se estivesse lendo uma reportagem de fofoca de um jornal. Ou com desdém, a história do bom samaritano, tá, eu já conheço. Se for para ler assim, não leia, mas repense no seu cristianismo. Você não pode dar mais atenção para uma bula de remédio do que para a palavra de Deus. Nós devemos sempre estudá-la, devemos separar um tempo diário para isso. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas para ler as Escrituras. Devemos nos organizar. Esse tempo eu vou tirar para ler as Escrituras. E assuma isso como um compromisso. Mas aconteceu alguma coisa. Quando você tem um compromisso, quando acontece alguma coisa, você diz, eu não posso porque eu tenho um compromisso. Talvez, numa dessas, seja um compromisso interessante, você, de fato, estar lendo a palavra de Deus. Leia sobre ela, leia livros bons de teologia, mas principalmente, leia as Escrituras. Busca ouvir com atenção a exposição bíblica. Os dois atos principais do nosso culto são a leitura bíblica e a exposição da palavra. Tem igrejas que fazem culto que é um louvorzão. Me desculpa, você não louva a Deus se você não estiver dando atenção à sua palavra. Cante o que você cantar. Exponha as Escrituras. Ouça. Você deve buscar ouvir com atenção e com louvor, porque é Deus falando. E com temor, porque é Deus falando. Assim como a leitura solene na liturgia. Sem conhecer a palavra, é impossível você conhecer o autor da palavra. Isso é muito sério. Vosso interior correrão rios de água viva, se me conheceres, assim como diz as Escrituras. Muitas pessoas têm várias visões de Cristo, mas poucas têm a visão que a Escritura revela de Cristo. Sem conhecer a palavra, você, além de não conhecer o autor da palavra, você pode ser enganado por maus pastores, por lobos devoradores, por mercenários, e acredita em mim, existem muitos. Você pode ser enganado pela filosofia. Você pode ser enganado pelo seu próprio coração. Segunda aplicação, os sacramentos. O batismo não salva, mas o crente deve obedecer e se batizar. É uma ordenança. O crente deve fazer uso da mesa do Senhor. Veja, não devemos perder nenhuma oportunidade de vir à mesa. Não devemos perder nenhuma oportunidade de estarmos presentes na ceia. O domingo já é do Senhor. Você deve guardar o domingo. Dizer que você tem um outro compromisso no domingo já fica estranho. Mas às vezes nós temos, de fato. Mas você pode guardar o domingo mesmo assim. Agora você deve, com todo zelo, evitar faltar a ceia. Por isso que a minha intenção é de ir tornando a ceia uma constância em todos os cultos. Nós fazemos já 2 vezes por mês. Terceira aplicação, oração. Uma vida sem oração é uma vida infrutífera.
você não espera nada de Deus, você não tem nada para falar para Deus, você não tem comunhão com Deus, você acaba não vendo Deus agindo. As Escrituras nos ensinam, devemos orar sem cessar. Quando estamos orando, nós o louvamos. Quando estamos orando, nós o glorificamos. Quando estamos orando, Ele nos fortalece. Quando estamos orando, entregamos a Ele as nossas angústias, as nossas ansiedades e as nossas dores. Orando, nós confessamos os nossos pecados. Orando, nós pedimos perdão. Nenhum crente terá desculpa de falta de tempo para orar. Nenhum crente. Lutero dizia o seguinte: ele orava pela manhã 1 hora. Veja que eu não gosto dessa questão de limitar tempo, né? Spurgeon, ele fazia, eu já falei para os irmãos, o que ele chamava de pequenas setas, orações constantes. Mas Lutero ficava normalmente 1 hora orando pela manhã. Mas ele escreveu algo muito significativo, que quando ele estava muito ocupado, então ele acordava mais cedo e aí ele ficava 2 horas orando. Prioridades. Aliás, é difícil crer que alguém renascido, remido pelo sangue do Cordeiro, não tenha tempo, não tenha interesse e não tenha necessidade de falar com aquele que chama de Senhor e de Salvador. Então, que nós usemos com diligência, com zelo, esses 3 meios de graça. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. O homem muitas vezes ele se acha bom, Senhor, se acha íntegro, se acha fiel a Ti. Mas nós somos tão pecadores que até mesmo aquelas coisas que Tu nos dá para benefício, fortalecimento, comunhão, tem que ser exigidas, tem que ser cobradas constantemente. Temos que ouvir exortações sobre isso, Pai. E não somente eu, como os meus irmãos, eu tenho certeza, falhamos constantemente nessas coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelos meios de graça que Tu conferiste para o nosso fortalecimento. Te agradecemos pela Tua graça e misericórdia estendida a nós, e não somente nos salvando, mas nos dando força e condição para que nossa peregrinação por esse vale de lágrimas seja de íntima comunhão contigo, que sejamos fortalecidos e feitos fortes em Ti, que nos alegremos em Ti, mesmo nas maiores dificuldades. Te agradecemos porque Tu nos disponibilizaste essas coisas, esses instrumentos. E Te agradecemos pela misericórdia que Tu tens de nós, ainda quando nós não utilizamos da maneira correta, e ainda assim Tu nos sustenta em Tuas mãos. Ó Pai, tem misericórdia de nós, muda as inclinações dos nossos corações, nos dá fome e sede pela Tua palavra, pela oração, pelos sacramentos, que tenhamos na mais alta consideração as Tuas ordenanças, que busquemos, Senhor, com zelo diário, Te obedecer. Olha o que nós temos que pedir, Senhor. Que nós busquemos com zelo diário, sermos abençoados naqueles meios que Tu ordenaste para nos abençoar, e que Teu nome possa ser glorificado sobre todas essas coisas. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.